Olá pessoal, bom, aula de hoje, vamos começar aí, assunto novo, a gente entra na parte de dinâmica da física e vamos ver ou conhecer, né, as leis de Newton. São três leis ao todo, a gente vai ver a primeira na aula de hoje e uma de cada vez. Começar por essa emblemática figura, né, de Newton com uma maçã. Apenas para esclarecer que, na verdade, isso nunca aconteceu. Né? Então, a ideia de associar uma maçã a Newton, né, a queda da maçã, e a partir dessa queda ele ter proposto, né, ou descoberto as teorias da gravidade, né, e as leis dele, assim por diante, na verdade é só uma historinha mesmo, tá? Para didatizar, né, parte da obra dele, na qual ele relaciona a maçã e a lua, dizendo que a mesma força que puxa essa maçã para cair em direção ao planeta Terra é a mesma força que mantém a lua orbitando e girando ao redor do planeta. Então ele diz que é uma natureza só e ele explica através do Principia, que é o nome da obra dele, né, exatamente como fisicamente esses dois corpos, né, funcionam em relação ao planeta Terra. E aí a maçã ficou famosa, e então é muito comum você encontrar desenhos, né, de repente Newton tomando uma maçãzada, né, no meio da cabeça. Então, não, tá? Isso nunca ocorreu. Newton não era o tipo de pessoa que ficava no meio do campo e, entendeu, no meio do mato ali, esperando uma maçã cair. Para vocês responder isso, basta ver a roupa que ele usava, né? Todo nobre, todo chique mesmo, né? E então não seria, não é condizente com a história de Newton, tá? A probabilidade disso ter ocorrido, então não ocorreu. Então é só uma historinha mesmo, fake news, né? Não é real. E vamos conhecer então a primeira lei de Newton nessa aula. Olha, eu sei que as palavras, como reportada a primeira lei de Newton, é um pouco complexo, mas vamos ler e a gente vai explicar, porque eu vou trazer na íntegra exatamente o que diz a primeira lei de Newton. Então está aqui em verde, né, que fala assim: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Vamos traduzir. O que ele quer dizer com isso? Antes de eu explicar, eu vou dizer também que a primeira lei de Newton é conhecida como a chamada lei da inércia, como se fosse um apelido, tá? Um outro nome que vai dar referência a essa primeira lei. E aí o que ele está dizendo então nesse texto todo, como diz, meio complexo nessa combinação de palavras? Então, qual é a essência dele? Ele está dizendo que todo o corpo, né, primeiro caso, vai ter inércia se ele estiver parado. Então, se ele está paradinho, a tendência é que ele continue parado. Ele só sai daquele lugar se alguém adicionar uma força a ele, dar um peteleco, dar um empurrão, né, fazer alguma coisa que coloque esse corpo em movimento. Se ninguém fizer isso, ou uma pessoa, ou forças da natureza, ou qualquer outra entidade que seja, ele não vai sair do lugar. Então, ele vai permanecer eternamente, a vida toda, né, ali posicionado e parado. E isso é a primeira lei de Newton. Então, se o corpo está parado, ele vai continuar parado. E ao menos que alguém, né, promova mudanças imprimindo uma força em cima desse corpo. Bom, o que também é inércia? Porque além do corpo estar parado e continuar parado, também é entendido como inércia e como primeira lei de Newton, né, o corpo estar em movimento e, por consequência, ele vai permanecer em movimento com velocidade constante e sempre em linha reta de deslocamento. Bom, aí é um pouco mais complicado para a gente tentar entender e visualizar essa informação, porque corpo parado vai manter parado, isso é óbvio. Agora, como que um corpo em movimento vai se manter em movimento? Parece meio absurdo essa ideia, porque a gente sempre observa aqui no planeta, qualquer coisa que se dá um movimento, passa um pouquinho,
ele para. Né? É meio natural os corpos pararem. Mas, se ele estiver em estado de inércia, né, se ele estiver obedecendo a primeira lei de Newton, ele não vai parar. Por quê? Para esse corpo parar, eu também preciso aplicar forças para que eu pare ele. Aqui no planeta Terra, a gente tem uma infinidade de forças que vão atrapalhar o movimento. Então, a mais famosa delas é o atrito. Então, por que um corpo para? Você empurra ele, porque vai ter atrito com o ar, atrito com o chão, né? E isso vai produzir calor. Tem a gravidade puxando também o corpo para baixo. Então, é uma série de outras forças que vão te atrapalhar, vão consumir, né, essa primeira força que você fez empurrando ele. Então, isso vai se desgastar, vai para essas outras vertentes e o corpo acaba parando. Só que se eu tirar todas essas forças extras, se eu tirar todos os atritos, né, que esse corpo pode ter, simplesmente tirar tudo que é empecilho, né, que promoverá ele a parar, ele não vai parar. Então está no espaço, que não tem matéria praticamente, né, tudo vazio. Coloca um corpo em movimento, ele fica eternamente. Né? Assim como a Lua está orbitando o planeta Terra, não começou ontem a orbitar e nem vai parar amanhã. Né? Ela está já há milhares e milhares de anos, né, ali orbitando e vai continuar ainda um bom tempo, né, orbitando o planeta. Por quê? Não tem atrito, então não tem nada que faça esse corpo parar. Então ele também está em inércia, ele continua um procedimento, certo? Na qual ele entrou em movimento por algum motivo, nada está barrando ele, então ele vai eternamente continuar com esse movimento, certo? Até que alguém decida e pare ele. Mas se ninguém fizer isso, não tem por que ele parar. Então essa é a ideia da inércia, essa é a ideia da primeira lei de Newton, e esse é o postulado, né, a frase que ele coloca para explicar. Então, vamos lá, para ter inércia, recapitulando, eu preciso de duas situações. Ou o corpo está parado e permanece parado, por inércia, ou o corpo já está em movimento e vai continuar em movimento, a menos que alguém faça alguma coisa, imprima uma força para que ele pare. Se ninguém fizer isso, ele tende infinitamente a andar em linha reta, certo? Ele não faz curva sozinho, então ele vai sempre andar em linha reta e sempre com o mesmo valor de velocidade, porque ele não acelera, ele não ganha velocidade e também não freia, que seria perder velocidade. Aí, trazer aqui uma tirinha do Garfield, né? Onde é muito comum a gente associar, né, a inércia com a preguiça. Então, por que a gente faz essas associações? Então, vamos ler a tirinha. Né, o dono dele pega e fala, você é preguiçoso. Aí ele responde, não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Aí ele continua, preguiçoso. Aí o Garfield, eu estou testando a primeira lei da física, que seria a primeira lei de Newton. Tá? Aí o dono dele começa, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí ele responde com a formulação de Newton, né? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E é a primeira lei de Newton, né? O que ele afirma em parte dela. A gente viu que ela tem os dois complementos. Mas essa primeira parte está correto. Então, de fato, o Garfield está parado, vai continuar parado, ao menos que alguém coloque uma velocidade nele, ou ele mesmo, próprio, né? Imprime uma força para se levantar e se deslocar. Se ele não fizer isso, e se ninguém fizer isso, ele fica eternamente ali parado, né? Testando esse funcionamento da primeira lei de Newton, né? Que é a inércia. Em um fragmento. Porque lembrando, a lei são os dois, corpo parado permanece parado, corpo em movimento tende a ficar em movimento a menos que alguém pare. Tá? Então ele está só numa vertente de teste aí da primeira lei de Newton. E aí, claro que a gente associa isso à preguiça, né? Ele não vai fazer nada e vai continuar sempre nesse estado de estagnação, né? Bom,
algumas aplicações das leis de Newton, da primeira lei de Newton. Quando a gente coloca aqui, né, considere um homem no interior de um ônibus que está em repouso. Então o ônibus está parado e simplesmente ele vai começar a acelerar. Então ele vai andar para frente. E aí fala que o homem tende a permanecer em repouso, pela lei de Newton, se o corpo está parado, ele tende a permanecer parado em relação ao solo e por isso ele sente-se projetado para trás. O que é normal da gente sentir. Então você já deve ter andado, né, no carro com seus pais e aí o carro está ali parado no semáforo. Assim que muda a cor, que ele começa a andar, o que você sente? Uma força, né, atuando sobre o seu corpo. Quando o carro anda para frente, você sente alguma coisa te jogando para trás. Então o carro andou e você sente alguma coisa te puxando, né, ao lado contrário ao que o carro está andando. Por quê? Porque você está em estado de inércia. Então se você está parado, você tende a permanecer parado. Mas o carro andou, só que você não é o carro, você só está dentro dele. Quem andou foi o carro, você não. Mas como você está dentro dele, você é levado junto. Então a ideia é, carro parado, você parado. Se você pudesse sair do carro, simplesmente o carro andaria e você continuaria parado, né, na rua, porque você permanece pela lei de Newton, quem está em repouso permanece em repouso. Mas você está dentro do carro. Então o carro andou. Só que como você está dentro dele, você começa a interagir com esse movimento dele de andar. E claro, você tende a ficar parado. Só que ficar parado e o carro começar a andar é ser jogado para trás, porque você parou, mas o carro andou. Então é como se, na verdade, o carro tivesse parado e você sendo jogado para trás dele, que é a força que você sente te puxando. Tá? E isso ocorre pela primeira lei de Newton. E quando aqui, ó, considere que um homem interior do ônibus está em movimento com velocidade constante. Então agora o carro, o ônibus está andando. Se o ônibus frear, o homem tende a permanecer com velocidade constante e irá ser projetado pela frente. Então você também já deve ter reparado nisso. O carro está andando, de repente mudou o semáforo muito bruscamente. E aí freou, né, de uma maneira brusca também. O que você sente? Você sente sendo jogado para frente quando o carro freia. Por que isso? É o segundo lado da primeira lei de Newton. Quem está em movimento, ou seja, você e o carro estão andando com a mesma velocidade, porque você está dentro dele, tende a continuar a andar com essa velocidade, a menos que alguém promova uma força para parar. Novamente, quando você está andando a uma velocidade constante, o carro parou. Você não é o carro, você continua. Então o carro para e você continua, porque por inércia você tende a manter o movimento que você já vinha exercendo. E aí é o que você te faz ir para frente, porque ele parou, mas você continuou, né? Então quando pode reparar isso, né, nas próximas vezes que vocês andarem de carro, então quando, sei lá, tá ali andando, de repente freia bruscamente, você vai ver que você é jogado para frente, porque você continuou e o carro parou, né, imediatamente naquele local. E por você estar de cinto, claro que você fica em segurança, protegido, então você sente a força, mas automaticamente você volta para o ponto, né, de equilíbrio dentro do carro. E também ocorre pela primeira lei de Newton. Bom, mais algumas aplicações, né? Existe uma relação entre a inércia e a massa. Então, lembrando, olha aqui a primeira situação. Lei de Newton sendo aplicada. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Carrinho parado. Um corpo em movimento tende a manter esse movimento, linha reta, velocidade constante, ignora o atrito, certo? Ninguém está parando. Esse carrinho seguiria infinitamente, né? Em linha reta, andando por aí com essa velocidade. Então, são as duas aplicações da primeira lei de Newton. Parado continua parado e movimento continua em movimento, ao menos que alguém atrapalhe esse movimento. E você já deve ter reparado que colocar um carrinho que estava parado em movimento vazio é muito mais fácil do que colocar esse mesmo carrinho que estava parado em movimento quando ele está cheio, né, com uma massa maior.
Por que é mais difícil empurrar um corpo mais pesado do que um corpo mais leve? Né? Exatamente por causa dessa relação entre massa e inércia. A gente diz assim, quanto menor a massa, menor é a inércia. Então, se a massa é pequena, essa tendência que ele tem de se manter parado, ela também é pequena, porque qualquer força que você aplicar, ele sai, né, desse estado parado e começa a entrar em movimento. Quando a massa é maior, se a massa é grande, a inércia também é maior, também é grande. Porque quanto maior a massa dele, mais ele tem inércia, então mais ele vai querer ficar naquele estado. Então quem está parado vai querer ficar parado. E aí para você colocar esse corpo grande em movimento, é complicado. Você precisa colocar mais força, porque ele quer manter aquele estado. E a mesma coisa acontece quando você quer parar esse corpo também. O que é mais fácil você parar, se colocar na frente e brecar assim, com a mão? Uma bicicleta ou um caminhão? Né? O que vai doer menos que você precisa aplicar força? Novamente, a massa é importante. Então, parar uma bicicleta que é uma massa pequena, tem uma inércia pequena, não vai te doer tanto a mão. Agora, tentar parar um caminhão com a mesma velocidade da bicicleta, com a mão também, você vai se machucar, porque o caminhão tem uma massa muito maior que a bicicleta. Então a inércia dele para continuar esse movimento é muito maior do que a bicicleta, né, em querer continuar aquele movimento. Então para você se opor a isso, né, falar para, né, tipo, sai desse estado de inércia em movimento e fique parado, né, para assumir um outro estado de inércia, você vai ter mais complicações quanto maior for a massa desse objeto que você quer frear. Assim como também é mais complicado acelerar e empurrar, né, esse objeto com massas cada vez maior. E tudo isso por causa da inércia, porque ele tende a querer manter aquilo que ele já estava executando. Parado quer ficar parado, em movimento quer continuar em movimento. E aí, para encerrar, né, fica a pergunta, qual dos corpos, né, qual corpo tem mais inércia? Essa pedra pequenininha, de massa pequena, ou essa pedra, né, grandona com uma massa, né, bem maior do que a pedrinha? Então é essa associação, massa e inércia. Quanto maior for a massa, maior é a inércia, maior é a dificuldade de você mudar o estado, né, de comportamento desse corpo. E é isso, tá? Então vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau aí.